Boa noite com essa claridade toda. Sabe que horas são? Vai dar 8 horas da noite e estamos assim. Essa claridade vai mais ou menos até as 22 horas, nessa época onde acabou de começar o verão aqui na Holandinha. E aí eu vou aproveitar que eu tenho essa claridade, que a noite vira dia aqui nessa época do ano, e vou conversar com você um pouquinho sobre quais são as invenções dos holandeses. O que foi que os holandeses inventaram? O que foi que esse país tão pequeno inventou? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o meu buquê, porque eu mostrei aqui no começo esse arranjo que eu fiz. Tá vendo? Aqui por fora tem carinho de mãe e por dentro tem as flores que eu comprei hoje. E o carinho de mãe sobrou aqui, ó. Aqui tá esse vaso que eu comprei. Enquanto isso, na sala da justiça, eu já coloquei água. Eu vou colocar agora o carinho de mãe aqui dentro, ok? E aí, tem coisas que antes de existir, hoje em dia a gente não imagina o mundo sem determinadas coisas que nem sempre existiram. Por exemplo, bolsa de valores e o mercado capitalista nem sempre existiu. Quem inventou o capitalismo foram os ingleses, mas, segundo o site Danny Duke, os ingleses, comparados aos holandeses, eram amadores de quintal em relação ao capitalismo. Quem desenvolveu o capitalismo e criou a Bolsa de Valores como ela existe até hoje e movimenta o mundo todo foram os holandeses. Então, enquanto uns holandeses estavam criando a cenoura laranja, que é outra invenção daqui da Holanda, nem sempre as cenouras foram laranjas. Se você não sabia, você fica sabendo agora. Foram os holandeses que inventaram, porque a cor laranja é a cor do país. Pode ver, agora está acontecendo a Copa Europeia de Futebol e o uniforme do time holandês é laranja. Aqui a cor de tudo é laranja. O dia do rei, todo mundo usa laranja. E aí os holandeses, muito criativos, resolveram mudar a cor da cenoura, simplesmente. E criaram a cenoura laranja. As cenouras originalmente eram brancas, vermelhas, pretas e amarelas. Até que um holandês, ele queria colocar o seu patriotismo nas cenouras e começou a misturar a cenoura amarela com vermelha e assim as cenouras começaram a nascer laranja. E aí, se você pensa que sempre foi assim, não foi. A cenoura laranja foi mais uma invenção dos holandeses. Certamente você já ouviu falar da Nova Zelândia, não é? Pois, da onde foi? Como foi o começo da Nova Zelândia? Qual é a Velha Zelândia? A Velha Zelândia está aqui na Holanda, chama-se Zeeland, que fica aqui. E foi de Zeeland, aqui nos Países Baixos, onde os holandeses daqui de Zeeland partiram procurando por novas terras para dominar e para fazer o comércio, que eles chegaram lá na Nova Zelândia e lá eles fundaram a Nova Zelândia. E a Holanda, os Países Baixos, tiveram colônia em Suriname, na Indonésia, e foram para o Brasil. Quase que o Brasil era colonizado por holandeses. O que eles têm de pequeno em território, eles têm de inteligência. Então, voltando ao assunto, todo mundo capitalista, o comércio da forma que é realizado até hoje, foi inventado pelos holandeses. E não poderia ser diferente. Por quê? Por causa dos vikings. Os vikings eram tão bons em negociar que, em algum momento da história, o termo viking se tornou um verbo. Quando a pessoa diz, vikingen, que é o verbo no infinitivo, significa negociar. Os vikings eram famosos pelas invasões e pelo comércio.
E aí, isso aqui na Holanda ficou muito forte. Eles influenciaram a forma de comércio do mundo todo até hoje. Todo o sistema capitalista usado até hoje foi criado pelos holandeses. Bom, pronto. 2 vasos estão prontos. A lendária Companhia das Índias Orientais holandesa surgiu como a primeira megacorporação internacional e foi ela que criou a Bolsa de Valores. E ficou muito grande. A primeira Bolsa de Valores nasceu aqui em Amsterdã. Próxima invenção holandesa foi criada pela Endemol, que é o Big Brother e o conceito de reality show. Começaram pela empresa holandesa Endemol, que é do empresário John de Mol. O Big Brother começou como um programa chamado Número 28, que foi a primeira vez que alguém teve a ideia de juntar estranhos em um mesmo local e filmar suas reações. Daí, depois, a MTV comprou o formato e distribuiu pelo mundo, porque começou a fazer muito sucesso. Wi-Fi, Bluetooth e as redes sem fio. Claro que muitas pessoas trabalharam nesses projetos, porém, foi o holandês Vic Reis que, nos anos 90, desenvolveu o Wi-Fi usado como é até hoje por todos nós. Enquanto isso, na Sala da Justiça, outro holandês, chamado Jaap Hartsen, criou o Bluetooth, porque ele buscava uma maneira justamente de conseguir transferir dados de um aparelho para o outro sem fio. O Jaap Hartsen era um engenheiro elétrico holandês que trabalhava na Ericsson. Então, existe um sistema de programação também chamado Python, que também foi inventado por um holandês chamado Guido van Rossum, que criou essa linguagem de programação chamada Python. Agora vamos falar de coisas doces. Se você me acompanha aqui há um tempo, você já viu um vídeo meu onde eu mostro um hotel todo cor-de-rosa que a gente foi em final de janeiro desse ano, 2024. Nós fomos lá e nos hospedamos nesse hotel em Valkenburg, sul da Holanda. E eu mostrei a você no café da manhã o que é que eles comem. Entre outras coisas, eles comem hagelslag, que é o chocolate granulado. Chocolate granulado foi inventado pelos holandeses. Esse nome traduzido significa chuva de granizo. Então, se você já veio à Holanda, se você mora aqui na Holanda, você entende a referência, porque um tempo desses assim bonito, de sol, sem frio, é raridade aqui. Normal aqui é chuva, muita chuva, e chuva de granizo é algo aqui comum. Então, eles criaram o chocolate granulado, que eles comem de manhã com torrada. Eles passam manteiga na torrada e por cima da manteiga eles colocam chocolate granulado. Eles também usam o chocolate granulado quando nasce um bebê. Se for menino, eles usam chocolate granulado na torrada azul. Se for menina, eles usam chocolate granulado rosa em cima da torrada. Então, hagelslag, ou seja, chuva de granizo. Outra contribuição dos holandeses como ferramenta de melhora da nossa vida foi o submarino. Originalmente, a ideia, o conceito de submarino partiu de um inglês chamado William Burne. Esse inglês criou esse conceito em 1578. Em 1620, foi que o holandês Cornelis Breubel foi quem construiu efetivamente o submarino de maneira completamente funcional. E ele testou o primeiro submarino no rio Tamisa, pois ele trabalhava então para a Companhia Marítima Inglesa. Outra invenção holandesa que foi erroneamente atribuída a Galileu Galilei foi o telescópio, em 1608. E agora resta uma dúvida, em qual dos dois nomes inventou o telescópio, entre dois holandeses. Um se chama Zacharias Janssen e o outro se chama Hans Lippershey. Qual desses dois foi efetivamente o inventor do telescópio, não se tem certeza. Mas a invenção aconteceu aqui na Holanda, na cidade de Middenburg.
Um ano depois que o telescópio havia sido inventado por um desses dois holandeses, foi que o Galileu Galilei teve acesso à invenção, ao telescópio, só que a lente deixava a desejar. Foi com essa invenção holandesa melhorada pelo Galilei que ele conseguiu observar Saturno e descobrir suas 4 luas, e aí explicar para o mundo a verdade do geocentrismo do nosso planeta. A mesma dúvida que existe na criação do telescópio existe na primeira ideia do microscópio, que também é uma invenção holandesa. Se foi um daqueles dois holandeses que eu citei antes, o microscópio inventado por um desses dois holandeses aumentava a imagem 30 vezes. E aí veio a outra pessoa a quem é atribuída a invenção do microscópio, que também é um holandês, chamado Anthony van Leeuwenhoek, em 1595. Somente lá para 1670 foi que outro holandês chamado Robert Hooke desenvolveu ainda mais o microscópio. Nesse outro site, que foi minha fonte de pesquisa, se chama Portugueses na Holanda, ele diz que é impressionante a quantidade de coisas inventadas pelos holandeses. E agora, algo que imagino que você nem tinha ideia, foi inventado aqui, que foi o exame de vista, conhecido pelos profissionais da área como tabela de Snellen, com as suas letrinhas na vertical, na horizontal. Foi criado por um holandês chamado Herman Snellen em 1862. A mangueira de incêndio enrolada na parede, como a gente hoje em dia conhece como algo normal, natural, nem sempre foi assim. Essa maneira de guardar a mangueira enrolada na parede foi inventada por um holandês chamado Jan van der Heyden em 1673. E essa forma de guardar a mangueira otimizou muito a eficácia do combate a grandes incêndios. O Jan van der Heyden também desenvolveu um sistema muito melhorado de bombeamento de água. E aí, gente, falar de água aqui na Holanda é um capítulo à parte. Eu sempre menciono, né, que a Holanda é um milagre, assim, porque é um país que, como já diz o nome, a Nederland, Países Baixos, ou seja, ele está abaixo do nível do mar. A cidade de Rotterdam, por exemplo, está a 7 metros abaixo do nível do mar. Todo o país é protegido por diques para que o mar não invada e não destrua o país. É uma coisa assim que eu acho sensacional. Como é que um país tão pequeno é tão rico e tão desenvolvido e tem leis de civilidade tão evoluídas? Por exemplo, tem a província, o estado de Lelystad, em Flevoland, que até 1975 não existia. Era água, gente, era água. Hoje em dia é um estado todo tirado de dentro da água. Para mim, bastava dizer essa é a invenção dos holandeses, tirar de dentro d'água um país inteiro. Continuando, a chama olímpica. Nos Jogos Olímpicos, certamente você já viu um atleta correndo na abertura dos Jogos com a chama olímpica, pois essa chama olímpica também é uma invenção holandesa. Ela foi inventada pelo arquiteto holandês Jan Wils. Queria chamar a atenção para a torre onde eram praticados os Jogos. Só que ela só começou a ser levada por um atleta nos Jogos Olímpicos de Berlim. Em parceria com a Sony, a fábrica holandesa Philips, que fica aqui em Eindhoven, inventou o CD. Além do CD, também em parceria, desenvolveu o Blu-ray, o DVD e a fita cassete. E aí vem a invenção que para muitos é a pior invenção holandesa, que é o radar de velocidade, que foi criada, inventada para um rally pelo holandês Maus Gadsonides, em 1958. E você sabia que a cidade de Nova York foi também fundada pelos holandeses? Você pode ver nos filmes aquelas ruas que a gente vê aqui, muito comum em Amsterdã, aquelas casinhas com as escadarias na frente, dos dois lados. Os holandeses, buscando expandir suas terras, como eu já falei, foram para o Suriname, foram para a Indonésia e chegaram lá em Nova York, onde deram o nome de Nova Amsterdã, New Amsterdam. Da mesma forma que os holandeses que saíram daqui
de Zeeland, fundaram a Nova Zelândia, lá para os lados da Austrália. Fundaram também, ou tentaram fundar, New Amsterdam, Nova Amsterdã, só que virou assim uma confusão, porque os holandeses chegaram primeiro, depois chegaram os ingleses e depois voltaram os holandeses, depois voltaram os ingleses. Enfim, eu quis fazer essa observação, essa referência à influência dos holandeses lá em Nova York, que é uma cidade cosmopolita, mas a Holanda teve influência lá também, assim como teve influência no Nordeste do Brasil. Em Recife, a gente pode ver aquelas pontes. Foram justamente as companhias das Índias Ocidentais neerlandesas que fundaram a cidade de Nova York em Manhattan. Por quê? Porque tinha um acesso estratégico, acesso fluvial estratégico, onde eles tinham facilidade em vender e negociar peles. Em 1625, anotei direitinho, fazendo o dever de casa direitinho. Como eu gosto muito de história, eu fui pesquisar aqui. Esse assentamento holandês em Nova York, então Nova Amsterdã, foi o maior assentamento da América do Norte. Lá em Manhattan, às margens do rio Hudson, até 1664, quando os britânicos vieram, tomaram, aí depois os holandeses retomaram, e depois os britânicos retomaram de novo. E aí, os holandeses também vieram para onde? Brasil. Chegaram no Nordeste brasileiro, lá em Recife e em Natal. Que, como a gente sabe, quem acabou colonizando o Brasil foi Portugal, que expulsou a Holanda. E no navio onde esses holandeses estavam viajando de volta para a Holanda, aconteceu um naufrágio. E esses judeus portugueses que foram expulsos do Brasil junto com os holandeses, sofreram esse naufrágio na altura do Caribe, foram roubados, mas conseguiram chegar lá na então Nova Amsterdã e fundaram o que se tornou a maior comunidade judaica do mundo. E aí, curiosamente, duas cidades receberam o nome de Nova Amsterdã, New Amsterdã. Uma foi Nova York e a outra foi Natal, que foi a cidade escolhida pelos holandeses, também estrategicamente, porque era fácil de ver se vinham navios se aproximando. E aqui eu deixo uma dica de série para você ver a origem dos holandeses, dos ingleses, dos europeus de forma geral. O nome da série é Vikings. Gente, é muito boa essa série. Eu recomendo fortemente. Onde a gente vai ver justamente essa habilidade de domínio e de comércio dos vikings que se espalharam. Parte foi para a Inglaterra, outra parte veio para aqui, Holanda, Alemanha, e a outra parte foi para a Rússia. Claro que os vikings têm fama da sua crueldade, mas também aí é assunto para outro vídeo, porque a sociedade viking, a organização dos vikings era algo avançado para a época. Aí puxando a brasa para a nossa sardinha, as mulheres eram respeitadas nessa comunidade viking. E depois eu posso trazer aqui para você mais um pouquinho desse assunto, que sempre é bom a gente aprender com pessoas que foram inteligentes, desenvolvidas há tanto tempo atrás, concorda? A Holanda ela é dividida em relação a idioma. No norte da Holanda eles falam holandês e Fries, ou frísio, porque eles são frísios e são vikings, como eu já falei. No resto do país, esse idioma, o frísio, não é falado apenas holandês e inglês. Agora me conte aqui, eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Primeiro, de que lugar do mundo você está assistindo esse vídeo? Segundo, qual dessas invenções você já sabia que tinham sido feitas por holandeses? E qual dessas invenções você mais curtiu? Beijo e até o próximo vídeo. Vou aguardar sua resposta e seu comentário aqui embaixo. Combinados?